Podcast Vozes de Alerta. O episódio de hoje: mudanças climáticas, vulnerabilidade urbana e comunidades em risco em Curitiba. Hoje o nosso convidado é o Cristiano Goldsdetsky, o gerente de projetos de baixo carbono da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Cristiano possui ampla experiência na área de gestão pública, prevenção de riscos e desastres, tendo atuado na Defesa Civil de Curitiba e coordenado programas de educação para a prevenção. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito feliz com a sua presença, agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade para cá. E para começar a nossa conversa, quando falamos em mudanças climáticas, muitas pessoas ainda imaginam um problema distante. Na sua percepção, quais evidências mostram que Curitiba já está sentindo esses impactos? Beleza, professor. Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, aos telespectadores que estão aí conectados, acompanhando esse podcast. Trago um abraço aí do nosso prefeito Eduardo Pimentel, a nossa secretária Marilza Dias, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Agradeço, muito obrigado. E sim, a questão mudanças climáticas é algo que muitas pessoas ainda insistem em não acreditar. Mas eu sempre falo, a pessoa decide em escolher acreditar ou não, mas sentir os seus efeitos é inevitável. Então, as pessoas no dia a dia acabam sentindo aí as mudanças do clima, chuvas mais intensas, calores extremos, ventos aí com fortes rajadas. Então, a gente vê essa dificuldade das pessoas compreenderem esse momento que o planeta Terra passa no geral, mas a gente luta para usar ferramentas como essa nossa conversa descontraída para estar levando a informação para as pessoas. Isso é muito bom, por isso que a gente trabalha esse podcast, Vozes de Alerta, porque o objetivo também é chegar mais próximo das pessoas e elas perceberem a importância da gente falar da questão climática, né? Na prática, quais são os eventos climáticos que mais preocupam a cidade? Bom, hoje Curitiba, a gente tem uma atenção maior com as fortes chuvas, A gente está vendo aí que estamos na iminência do Super El Niño, onde os cientistas vêm nos informando para estarmos preparados e Curitiba vem buscando essa preparação. Então, os grandes volumes aí de precipitação são os que nos deixam mais atentos. Até essa semana, a partir de quarta-feira, já temos chuvas planejadas aí, E com uma intensidade maior na sexta-feira. Então, fortes chuvas, períodos de estiagem também, como a gente passou no final de 2021, ali já no final da pandemia, a gente teve aquele período que todos tivemos que nos adaptar, economizar água, reter água de chuva, então, esses períodos de estiagem e as ondas de calor são os que, aliado com as fortes chuvas e as fortes rajadas de vento, são as que nos deixam mais atentos, professor. Nossa, interessante saber que a estiagem também é uma preocupação hoje, né? Sim. E a questão do El Niño, você pode falar um pouquinho mais qual é essa preocupação? Porque que ela parece distante, né? O El Niño vai ser lá no Caribe, na região mais norte do mundo, né? Como é que você estão vendo isso? Como é que é a preocupação da própria cidade, a preocupação de todos que estão inseridos nesse processo? Sim. Até semana passada, professor, o prefeito autorizou a criação de um comitê intersecretariado, para que seja avaliado quais são os possíveis danos, ou eventos que vão acontecer em Curitiba por conta do El Niño. O El Niño, por si só, é um aquecimento da água do Pacífico ali, entre a América do Sul e a Oceania, E quando se diz em Super El Niño é que essa água do oceano ela vai se aquecer e ir a mais de 2 graus, Nossa. Então, isso aí pode ocasionar, principalmente aqui para a região sul, fortes chuvas, Então, a gente está muito atento quanto a isso. A gente vê os estados co-irmãos aqui, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também se movimentando, criando um comitê permanente para esses estudos. O pessoal da meteorologia e das ciências que trabalham fazendo os levantamentos dos dados
desse fenômeno estão sempre em contato conosco e a gente está buscando tornar Curitiba resiliente para que esses eventos adversos, a gente esteja preparado para enfrentar esses eventos adversos aí. Então, aproveitando que você está falando um pouquinho dessa preparação, quais grupos da população tendem a ser mais vulneráveis dentro dessa realidade, dentro de um contexto também de uma capital como a nossa, que tem uma região metropolitana bastante alargada, né? Uhum. Então, professor, geralmente as pessoas que estão aí têm moradias em locais de risco, né? Em áreas de preservação permanente, né? E mesmo com moradias que são precárias, então que estão instaladas em área que possa haver ali um escorregamento do solo, e até mesmo a população etária, na questão dos idosos, né? Períodos de forte calor, as pessoas mais idosas tendem a sofrer mais, né? Com esse período. Agora a gente está tendo aí a questão das doenças respiratórias. E tudo está envolvido, né? Tudo está ali ao redor desse tema que são as mudanças climáticas. Até um fato interessante é que a Secretaria de Saúde ela está criando um painel aí climático para estar sendo levantadas informações em diversos períodos do ano para que seja monitorado a questão climática e atualizado com as questões de epidemias, né, doenças. A gente vê que hoje o próprio Aedes aegypti, ele era um problema que tinha um período que começava e terminava, agora não. Com essas ondas de calor, a margem dele está ficando cada vez maior. Que interessante, Cristiano, você fala, né? A gente está falando muito da questão mais climática, com foco nas chuvas e coisas, mas as ondas de calor parece que passam a ter uma relevância significativa, até porque você agora cita, né? Essa questão da dengue e que ela está mais pulverizada quase o ano inteiro e que causa um problema de saúde pública bastante significativo, principalmente para essa população mais vulnerável, né? Sim. E aí bairros como Boqueirão, Cajuru, Uberaba, que estão mais próximos da bacia do Rio Belém, como é que elas enfrentam esses riscos? Como é que é o trabalho da Prefeitura, da Defesa Civil para contribuir para minimizar e mitigar essas condições? Certo, professor. Curitiba tem 10 regiões administrativas, né? E essas 10 regiões, cada uma delas possui um plano de contingenciamento, né? Então, regiões como Boqueirão, Cajuru, né? O Uberaba, que faz parte do Cajuru, eles possuem um plano de contingenciamento onde tem mapeado já as áreas de atenção, né? As áreas de riscos suscetíveis a riscos ali. Geralmente, Curitiba, os maiores fatores são a questão do alagamento, né? E o próprio acúmulo de águas em vias públicas ali, né? Enchentes. E nesse meio tempo, né, nesse plano de contingenciamento, tem todas as equipes ali que estão disponíveis para que sejam acionadas a qualquer momento e está dando apoio à população. Então, se houver um evento de alagamento ou de enchente, essa população ali que está em risco, ela é facilmente removida ali, né, com auxílio das equipes da prefeitura e levada para um local, um abrigo aberto pela própria prefeitura, ou direcionada a uma família ali, né, do parente da própria família fragilizada. Então, a gente tem esse plano que tem esse foco nessas regiões. Não só, né, Boqueirão, mas em toda Curitiba. E fora essa questão de prevenção, né, que ela é importante, esse planejamento todo em casos de riscos e a necessidade de atender, o que a prefeitura, o que a cidade está fazendo para melhorar essas condições e alterar também alguns comportamentos da própria sociedade, o comportamento climático, para dar conta dessa nova realidade que a gente está vendo aí? Até algo que eu trago, professor, desde do trabalho quando eu estava na Defesa Civil, a gente vê que na parte da prevenção, cada R$1 que você investe na prevenção, são R$3 que você economiza na recuperação do espaço. Interessante. Então, Curitiba vem trabalhando com a parte de drenagem, né? A drenagem urbana, requalificação
dos cursos hídricos ali para que receba, né, grandes volumes de água. E até mesmo na própria questão de encostas, é feito um trabalho ali para que seja feito ali o fortalecimento dessas encostas, desobstrução de canais. Então, Curitiba vem trabalhando muito disso. E também fortalecendo as equipes, né? A Defesa Civil, ela tem um trabalho muito forte nas comunidades, né? Agora mesmo, nós fazemos parte do Comitê Cidade Resiliente e o coordenador da Defesa Civil, o inspetor Nelson, ele nos falava de um projeto chamado Família Resiliente. Opa. Que eles querem estar trabalhando com isso. Tá fazendo um trabalho nas regiões ali mais suscetíveis à questão dos eventos adversos. Tá fazendo um treinamento, né? Tá levando a informação, como a gente já falou desde o início, que é muito importante, essa informação para a população, para que elas estejam preparadas e saibam como agir num momento de um evento como esse. Interessante quando você fala dessa questão da preparação também, esse trabalho de educação, né? Junto às escolas, junto à comunidade. E aí você fala de famílias resilientes, que significa fazer o engajamento dessas famílias para essas questões, tanto de cuidado da própria região onde moram, também solicitar, digamos assim, a prevenção, solicitar serviços, né? Como que vocês trabalham essa questão da conscientização dessas comunidades e dessa sociedade como um todo? Perfeito, professor. Eu sempre falo que as crianças e os adolescentes são excelentes multiplicadores. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles, porque realmente eles levam à frente todas as informações. Quando eu estava na Defesa Civil, tive a honra de coordenar o programa Defesa Civil na Educação Conhecer para Prevenir. Um programa que em 2025 fez 20 anos, levando a preparação e a resiliência para as escolas. Na época a gente pensava na questão de incêndios, escolas, né? Em algumas unidades ou até o próprio alagamento, né? Mas a gente viu que com o passar do tempo a gente tinha que preparar nossas crianças para outros eventos, como foi em 2023, a questão das invasões escolares. Né? As escolas sendo invadidas, tendo as crianças sofrendo ataques. Então, a gente realizou um trabalho ali de adaptação a alguns protocolos de segurança, como o Run, Ride, Fight, que é, né, o correr, se esconder e lutar, né, que é um protocolo americano, das escolas americanas. A gente adaptou para as escolas municipais naquele período e deu muito certo. Nós tivemos alguns casos isolados de tentativas de invasão, mas o protocolo foi implantado e o resultado foi muito positivo. Então, a gente vê que, sim, é uma boa ferramenta trabalhar com jovens e com as crianças, que eles vão levar adiante essa cultura da prevenção. Senhora, maravilha, bom ouvir isso aí. Então, o que Curitiba aprendeu nos últimos anos sobre a prevenção de risco? Nessa histórico dela, né? Já que é uma cidade que faz parte do Cidade Resiliente. O que esse histórico dela permite ser exemplo para outras cidades e para o próprio mundo, né? Sim. Bom, como eu já citei a questão ali daquele período de estiagem, né? Que foi ali pós-pandemia, Curitiba buscou soluções para que fosse resolvida a questão do abastecimento. Então, a gente tem hoje a Reserva Hídrica do Futuro, que é lá nas antigas cavas do Iguaçu, lá no bairro do Umbará, né? Lá no Umbará. E ali está sendo ainda, né? Tem a primeira parte já foi concluída e tem as outras partes ali que também estão sendo implementadas ali para que seja ali uma grande reserva hídrica, né? A questão até mesmo de abertura de poços artesianos que foram abertos em algumas regionais para que contribuísse para o abastecimento das comunidades. O trabalho mesmo da resiliência com a comunidade, né? Que nós temos os voluntários da Defesa Civil, que são chamados os NUPDECs, né? Núcleo Regional de Defesa Civil, que são voluntários que estão ali, são geralmente lideranças da comunidade que recebem um treinamento da Defesa Civil e estão participando. A questão até mesmo da infraestrutura. Hoje a gente fala muito de soluções baseadas na natureza e algo que Curitiba já faz desde os anos 70, né? Com os nossos parques aí que são
né? A gente sempre fala, o parque ele alagou, a capivara não vai morrer afogada. É a função do parque estar recebendo aquelas águas, né? E hoje se fala das cidades esponjas, mas já é algo que Curitiba faz desde os anos 70 e surte muito efeito. Maravilha. Né? Ótimo E surte muito efeito. E nós estamos muito atentos ao que a comunidade científica e a modernidade nos traz, né? Tudo que é novo e inovador, Curitiba está muito atenta para estar implementando, né? Nós temos o nosso plano de ação climática, o PANClima, que está passando agora por uma atualização, e nele prevê 20 ações prioritárias que visam justamente isso, tornar Curitiba neutra em carbono e resiliente até 2050. Mas a gente pensa em 2050, mas já colhe os frutos desde já. E aproveitando, Cristiano, que você está falando um pouco do PANClima, como é que esse trabalho dessa relação de pensar a cidade, pensar essas novas estruturas para poder dar conta dessa nova realidade e a comunidade, como é que vocês dividem, compartilham essas informações e trazem isso também da comunidade para dentro da própria gestão? Legal, professor. Desde a sua concepção, o PANClima, ele abriu uma janela de debates, né? Na época, por conta da pandemia, foi uma janela online mesmo, porque era uma consulta online que a população poderia colocar ali as suas percepções de como seria um plano de ação climática para a nossa capital. Agora, atualmente, a gente está passando por esse processo de revisão e a gente está com a nossa consulta online ainda aberta, né? Que, aliás, termina hoje, né? Quem não contribuiu ainda dá tempo de ir lá e fazer a sua contribuição online. Mas semana retrasada a gente deu início às oficinas presenciais da revisão. Então, a gente trabalhou com as comunidades e foi muito bom o feedback da população e saber as demandas que cada um tem, os seus anseios que cada um tem nas suas regiões, respectivas regiões, e as soluções que elas apresentam. Então, uma das coisas que a gente mais ouvia, assim, é a questão de ampliação das áreas verdes. Curitiba é um sinônimo de prevenção, né, dos maciços verdes e dos bosques, né? A gente, às vezes, realiza um manejo ali ou outro, mas tudo calculado e devidamente licenciado. E a gente vê que a população pensa muito nisso, principalmente nas ilhas de calor, as áreas centrais ali, que o pessoal sempre fala que a gente tem que buscar soluções para ter ali um refrescamento, áreas de refrescamento para a população. Porque a gente percebe que muitos bairros, eles são inóspitos, né? Eles perderam muito da sua vegetação ao longo dos últimos anos, décadas, e parece que isso é a grande preocupação de parte da população, né? E olha que a gente tem investido bastante, né? Na gestão anterior, do prefeito Rafael Greca, a gente tinha o projeto do 100 mil árvores, que plantou mais de 500 mil árvores, né? E agora a gente está com o projeto de 500 mil de árvores. Então, todo mês, mais de 10 mil mudas são destinadas nas regionais, né? Distribuídas de forma gratuita, para que a população realize ali o plantio. Então, Curitiba vem dia a dia tentando ampliar e tentando buscar essas soluções de estar levando mais verde aí para, às vezes, alguns bairros que estão muito adensados, né? E a gente está buscando essas soluções com infraestrutura verde. Eu percebo também que muitos pesquisadores, principalmente das universidades, vêm tratando a questão das mini-florestas, né? Como para mitigar as ondas de calor. Então, está um pouco dentro desse cenário que você apresentou, que é essas plantios de volume bastante significativo de árvores dentro da própria cidade. Isso, né? mesmo, professor. E até mesmo as RPPNs, né, que são as reservas particulares ali, municipais, que a prefeitura incentiva muito a ser preservada essas áreas. Isso, como contrapartida, redução de impostos isso. e dessa forma, né? Aproveitando que você falou um pouquinho sobre essas regionais, esse trabalho de oficinas e tudo, qual o papel das lideranças comunitárias nesse processo de prevenção e mobilização? Como é que você vê esse papel deles? Muito importante, professor. Eu atendi muitas ocorrências enquanto passei pela Defesa Civil e a gente vê que o papel do líder comunitário é fundamental. E deles eu destaco dois, né? O Tanaka, que
próximo da PUC ali, né? Na Vila Torres, na Vila Torres, o Edson ali no Parolim. Então, são pessoas que quando, às vezes, você tinha um problema de incêndio ou alagamento, essas pessoas estavam ali para nos auxiliar a estar mobilizando a população, a estar buscando um abrigo. A prefeitura criou-se um abrigo ali para que a população fosse encaminhada de forma ordeira e segura, né? Sim. E tivesse todo o acolhimento, a dignidade mantida, né? Então, é muito importante esse trabalho. Como também lá no Caximba, que a gente teve, hoje a gente tem o bairro novo da Caximba, e a gente tinha muita comunidade, a gente tinha as pessoas ali que ficavam ali à mercê dos alagamentos ali por conta do rio Barigui, e a gente, sem o apoio da comunidade, a gente não poderia oferecer um trabalho rápido, ordeiro e acolhedor. Muito interessante. Então, é bem importante. E pergunto assim, porque você já falou um pouquinho sobre a educação, sobre disseminar isso aí tudo, como que a comunicação pode fazer parte desse processo? Como que a própria prefeitura e os órgãos regionais trabalham o processo de comunicação? Vocês têm algumas ferramentas que vocês se apropriam para disseminar, para divulgar? Quais seriam esses caminhos também? Sim, professor. Hoje, Curitiba tem um sistema de alerta e alarmes, né, chamado CISA-PREV, coordenado pela Defesa Civil Municipal, onde possuem as estações meteorológicas, né, e estações hidrológicas espalhadas por alguns pontos de Curitiba, onde futuramente a gente quer ter uma estação meteorológica em cada bairro. Então, cada um dos 75 bairros vai possuir uma estação meteorológica. Não é que vai ter uma previsão do tempo, mas vai ter a quantificação de dados para que a gente possa estar executando obras em cada determinada região. Como o senhor mesmo falou, a questão das mudanças climáticas, ela afetam regiões de forma diferenciada. Às vezes tem bairros que têm 2 graus a mais, né, do que um outro. Às vezes uma chuva atingiu uma região de forma calamitosa e outra região que não caiu uma gota. Então, essa teia de sensores nos permitem fazer a avaliação desses fenômenos e principalmente a quantificação de dados para que a gente passe para o pessoal que trabalha com a ciência de dados, para que a gente possa estar elaborando soluções, né? Então, isso é muito importante. E hoje, Curitiba conta com o hipervisor urbano, que é uma das ações previstas no Panclima, que é um grande cérebro que vai reunir todas essas informações de câmeras, de radares meteorológicos, sensores, né, das estações meteorológicas e também um spoiler, Curitiba aí logo está inaugurando os seus sensores de qualidade do ar. Opa. Então, esses sensores também vão estar ali espelhados com a base do hipervisor urbano, que ali tem os engenheiros de informação, né, que vão estar responsáveis por estar coletando, quantificando e trazendo os dados ali para que os engenheiros e nós técnicos possamos achar soluções para determinadas regiões, né? A gente vê a questão do início do ano, aquele tufão ali, um tornado que aconteceu em São José dos Pinhais e que não afetou Curitiba, né? Sim. Mas foi algo muito próximo, pontual, mas muito próximo. Então, a gente quer estar se mapeando toda essa área e, claro, levando informação para a população. Como a gente tem o link com a Defesa Civil Estadual, que ela faz sempre ali os envios dos SMS, né? A gente já recebeu. A gente já recebeu um SMS aí, né? Então, é muito importante a gente estar levando essas informações. E a gente sempre fala para a comunidade, tá sempre de olho nos meios de comunicação oficial da prefeitura, né? No Instagram, na página principal da prefeitura, né? Até mesmo no aplicativo Saúde Já, que todo mundo tem, dá uma olhada que sempre tem algum informe ali, né? Específico para a tua região. Eu até ia falar, Cristiano, porque até alguns anos atrás não havia tanta preocupação com a questão da temperatura, com o clima, essas coisas. E Curitiba também nós temos essa característica de ter 4 estações no mesmo dia, olha lá, sendo mais. E no fundo, essa curiosidade pela questão climática passou a ser quase uma busca por informação. E agora você comentou aí que existe toda uma estrutura hoje na própria prefeitura para disseminar e ampliar também as fontes de informação, né? Então, isso, é bem interessante ouvir isso. E até mesmo as parcerias, né? Como eu falei, a Defesa Civil Estadual, mas tem também o CIMEPAR, né? Que Curitiba tem uma parceria com o CIMEPAR que tem um radar meteorológico que a gente tem acesso.
Então, sempre uma troca com os meteorologistas do CIMEPAR, que realizam um excelente trabalho de monitoramento, né, e elaboração dos boletins. Então, essa troca é fundamental. Eu queria perguntar para você também quais são os principais desafios que Curitiba precisará enfrentar nos próximos anos em relação às mudanças climáticas e em relação à própria demografia dos nossos bairros, né, que também estão passando por uma grande transformação em função do fluxo de pessoas que estão cada vez mais vindo para a nossa cidade, para a região metropolitana também. Quais são esses desafios que você emerge, que tem percebido aí dentro da própria realidade, dentro da prefeitura, nos debates internos que vocês fazem? Sim, no Acordo de Paris, né, o Acordo de Paris ele previa uma redução das emissões para tentar diminuir a temperatura em 1,5. Hoje em dia a gente já fala em 2 graus, aí, um aumento, né, de 2 graus a mais na temperatura normal. Então, Curitiba, até mesmo nas oficinas, que a gente até usou uma das salas da PUC para fazer uma projeção usando as ferramentas da IA de como seria Curitiba com 2 graus a mais. E, assim, é algo que a gente tem que ter muita atenção, porque são períodos de ondas de calor maior. Como a gente estava falando que a nossa comunidade, a população idosa está crescendo, eles são os mais afetados, assim como os mais jovens, né? Então, qualidade do ar também é algo que nos preocupa com esse período, né, de de temperaturas mais elevadas, precipitações com mais volumes, trazendo aí danos, e a questão também das doenças, né? Como a gente estava falando. Então, assim, é muito importante a gente estar pensando a longo prazo, mas agir de forma imediata. E Curitiba vem fazendo isso, né? Com as ações, com esse trabalho em conjunto, né? Com a comunidade. Agora a gente está passando no período do Fala Curitiba e a gente vê muita participação popular. E isso me alegra muito. E né? Como é que é esse Fala Curitiba? Fala um pouquinho mais sobre ele. Fala Curitiba, ele é a oportunidade da comunidade estar trazendo as suas demandas, né, para que ela entre no orçamento do ano seguinte. Olha. Né? Então, ali é a hora da comunidade estar ali trazendo as suas demandas de ampliação de áreas esportivas. A gente vê muito, né, a população solicitando áreas de recreação, a questão de calçadas. Então, é muito importante a hora da comunidade se encontrar e resolver muitos problemas ali, professor. Então, ali, se eu falar, ali as coisas podem acontecer. Fala que Curitiba te escuta. Que maravilha. Ficou boa essa frase, né? Então, para a gente fazer um encerramento legal, queria que você ficasse bem à vontade para falar um pouquinho sobre para a nossa cidade, para o nosso ouvinte, para a nossa comunidade, sobre as questões, principalmente as questões ambientais, a questão de saúde, né, que acaba implicando uma coisa anda junto, né? Então, fique bem à vontade para falar um pouquinho dessa realidade também dos vulneráveis, que a gente tem muito numa cidade como a nossa. A capital também tem um volume significativo de pessoas vulneráveis. Certo, professor. Primeiramente, agradecer o seu convite, né? Bom, é sempre bom aí estar conversando com pessoas que estão aí na mesma direção que a nossa, buscando soluções, trazendo os diferentes para um assunto que diz respeito a muitas pessoas. Como nós estamos na PUC, né? Eu tive orgulho de ser aluno da PUC também, no curso de teologia. E um dos meus trabalhos foi justamente na Laudato Si do Papa Francisco. E o Papa Francisco, o Papa da Ecologia, e ele sempre falava, né? Que não temos um planeta B, mas nós temos que zelar pela casa comum. Isso. Então, acho que essa é a reflexão que eu deixo, que a gente pode ser diferente em muitos aspectos, mas o planeta é o mesmo. Então, é dever de nós estarmos zelando por essa casa comum. Nossa, Cristiano, muito obrigado pela tua fala, pela tua presença, tua disponibilidade. Agradeço também a tua secretária que disponibilizou para que você pudesse estar aqui com a gente. Vozes de Alerta tem esse objetivo, o podcast busca exatamente ser um instrumento para divulgar, disseminar e também conscientizar as pessoas sobre essa realidade que a gente está vivendo e que precisa de mais instrumentos, mais ferramentas e de pessoas especializadas que possam contribuir com esse processo todo.
Então, agradeço a sua presença e terminamos por aqui. Chegamos ao final de mais um podcast Vozes de Alerta. Hoje conversamos com o Cristiano sobre mudanças climáticas, prevenção de risco, comunicação pública e os desafios enfrentados pelas comunidades localizadas em áreas vulneráveis de Curitiba, especialmente nos bairros que integram a bacia do Rio Belém, como Boqueirão, Cajuru, Uberaba e regiões vizinhas. Nossa conversa nos mostrou que as mudanças climáticas já fazem parte do cotidiano das cidades e que seus impactos não atingem todos da mesma forma. Por isso, fortalecer a prevenção, ampliar o acesso à informação de qualidade, valorizar as lideranças comunitárias e aproximar a população das políticas públicas são caminhos fundamentais para construirmos cidades mais resilientes, sustentáveis e justas. A comunicação tem um papel estratégico nesse processo. Informar, conscientizar, mobilizar e promover o diálogo entre poder público, universidade e sociedade são ações essenciais para que possamos enfrentar os desafios climáticos do presente e do futuro. Agradecemos novamente ao Cristiano pela disponibilidade e pela generosidade em compartilhar seus conhecimentos e experiência conosco. Eu sou Marcos Zablonski, pesquisador do programa de pós-graduação em Gestão Urbana da PUC-Paraná. Este é o Vozes de Alerta, um projeto dedicado a promover a comunicação pública climática, a cidadania e a participação social em contexto de riscos e vulnerabilidade. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse episódio, acompanhe nossos próximos conteúdos e lembre-se, a prevenção começa com a informação, mas se fortalece com a participação de todos. Até o próximo episódio.